Que Deus continue nos abençoando. Eu quero assumir o púlpito aqui agradecendo à igreja. Eu não sei quantos puderam compartilhar no processo de oração comigo, mas é tão bom ver a sua presença aqui. É tão bom ter você, meu irmão, de forma online. Nós estamos nos esforçando para realmente conseguir ouvir e acolher e atender cada irmão, cada irmã. De tal maneira, Claudinha, que eu quero te pedir, eu não sei se você consegue fazer isso, mas que possa estar interagindo com o nosso irmão, a nossa irmã que não pode estar aqui, né? Irmão Almir, 3 semanas atrás, que nós fomos na Remaeri Crispim, foram 3 semanas atrás? Foi isso, Micheline? 2, 3 segundas-feiras. E ela falou que não perde um culto. Então, nós queremos aqui mandar um abraço. Manda, Deus te abençoe para ela. Compartilha com ela aí e tantos outros que estão de forma online, que Deus continue abençoando. Você não está aqui, mas também não está só. Eu quero orar mais uma vez e quero compartilhar do que Deus tem falado ao meu coração. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, grato porque Tu tem falado, e nós precisamos estar atentos para ouvir a Tua voz, atender o vosso chamado e seguirmos a missão do ID, do fazer discípulo, do multiplicar, de ser uma igreja viva. Abençoe a Tua palavra, ela é do Senhor. Abençoe a nossa vida, porque cremos que Tu tens o controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Eu tenho orado pela nossa vida espiritual, eu tenho orado, pedido a Deus discernimento, entendimento de algumas coisas. Eu, desde julho, quando retornei das férias, eu pude perceber o movimento que Deus tem trabalhado no seio da igreja dele, mas isso não tem agradado o inimigo de nossas almas. E orando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus me deu um direcionamento extremamente lindo. E eu quero compartilhar com vocês, começando hoje, na quarta-feira, dando continuidade no domingo de manhã e concluindo no domingo à noite, amém? Então, hoje, quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Eu quero falar do crescimento espiritual e numérico da igreja de Jesus. Tal crescimento, sempre que acontece, nunca agradou. E eu não estou falando crescimento numérico, eu vou repetir: espiritual e consecutivamente numérico. É um crescimento da gente como ser humano, esse crescimento espiritual da busca do Senhor, e consecutivamente as pessoas vão vendo a gente sendo abençoadas, as pessoas querem andar com você, as pessoas perguntam: de onde você é, qual é a sua igreja? Lá é uma bênção, olha, eu quero estar lá, eu vou aceitar o convite. Então é o crescimento espiritual e o crescimento numérico nunca agradou, e hoje ainda não agrada o inimigo de nossas almas. Eu tenho desafio de falar o diabo, eu não gosto nem de púlpito falar, mas o inimigo de nossas almas. Quando a igreja é criada e construída para glorificar a Deus, o verdadeiro significado da igreja do Senhor, comissionada pelo Espírito Santo e condicionada, capacitada por Jesus Cristo na ação do Evangelho, essa igreja está pronta para içar as suas velas em uma grande viagem missionária, na busca de propagar a palavra de Deus e fazer discípulos. Só que em contrapartida,
ao agir de Deus no seio da sua igreja, o mal não fica satisfeito. E o contra-ataque do mal existe, tentando atrapalhar o avanço da igreja do Senhor. Surgindo assim, nesse cessar de velas, do vento favorável, de uma tripulação totalmente preparada pelo Senhor Deus, surgem as tempestades em alto mar. Começa a surgir ali o vento contrário, ameaçando parar o desenvolvimento e o crescimento da igreja do Senhor. Isso não é de agora. Sabemos que o livro de Atos é evidentemente marcado pela ação do Espírito Santo na vida daqueles que permitiram, na vida dos apóstolos. Mas não podemos, de forma nenhuma, negligenciar a investida do inimigo, querendo parar o avanço do povo de Deus. Palavras de John Stott. Vocês sabem que eu estou estudando o ano todo que John Stott entende da Bíblia, e eu quero ler para você, já na introdução. A tática mais descarada empregada pelo diabo foi a violência física. Entende-se por perseguição. Ele tentou destruir a igreja pela força. Como não conseguiu, depois ele recorreu à corrupção moral, tentando infiltrar-se na igreja através da mentira de Ananias e Safira. Sua terceira tática, e considerada a mais sutil, foi a destruição social. Ele tentou desviar os apóstolos de sua tarefa prioritária de ensino e oração. Se tivesse conseguido, os apóstolos tivessem parado de pregar a palavra de Deus, a igreja sem instrução teria sido levada por qualquer vento de doutrina. Assim foram 3 armas que o diabo utilizou. Minhas palavras agora. Preste atenção, igreja. Perseguição, corrupção e a distração. Na história da humanidade, criativo é o nosso Deus. O inimigo sempre usou 3 estratégias para tentar parar a igreja do Senhor: a perseguição, a corrupção e a distração. Hoje, nós vamos falar da perseguição. No domingo, na parte da manhã, da corrupção, e na parte da noite, a distração. Artimanhas usadas por Satanás. O tema da mensagem que Deus tem separado para a nossa vida: nada pode parar a igreja do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Você pode repetir comigo? Nada pode parar a igreja do Senhor. Abra sua escritura sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 em diante. É a palavra do Senhor. Meu irmão, não faça dessa mensagem, minha irmã, mais uma mensagem, mas é a palavra de Deus preparando o rebanho que é dele, para estarmos atentos, para não cairmos nas armadilhas do mal. Não podemos cair nas armadilhas que o mal tem preparado. Atos 4, de 1 a 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o comandante do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles
e os puseram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. A perseguição era porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eu quero te chamar a atenção que a perseguição não era porque eles estavam fazendo alguma coisa de errado, não era o roubo, não era a mentira, mas a perseguição era porque eles estavam falando no nome de Jesus sobre a ressurreição dos mortos. Você consegue me acompanhar nesse pensamento que Deus tem me dado? A perseguição era porque ele estava falando assim: olha, existe um mundo melhor, um novo céu, uma nova terra, onde não tem mais choro nem ranger de dentes. Isso vai passar, mas enquanto não chega aquele momento, nós podemos servir ao Senhor Deus, nós podemos buscar ao Senhor Deus, nós podemos viver um pedaço dessa realidade aqui, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por esse motivo, Pedro e João foram presos, perseguidos, por fazerem o que era certo. Talvez seja isso que espera o verdadeiro servo de Deus. Eu quero te falar nessa noite que talvez seja isso que está te esperando. Você ser perseguido, você ser perseguida porque simplesmente está fazendo o que é certo. Ser perseguido pelo mal, sofrer ameaças, fazer o que é certo. No capítulo 3, Pedro e João curam um coxo e volta todo o foco nas mãos, não deles, mas nas mãos de Deus. Não são eles, é Deus. No capítulo 3 você vê ali a ação de Deus, e no 4 eles são lançados, presos. Ele fala: tudo que está acontecendo não é glória minha, não é para mim não, é para glorificar a Deus, e como brinde disso, tu tem que ser preso. É meio que estranho isso, é meio que doloroso isso, mas em Jesus nós temos a vitória, mas em Jesus nós temos a certeza do que estamos fazendo, proclamar a salvação. Talvez seja por isso que o servo de Deus seja perseguido, talvez seja por isso que a igreja, a verdadeira igreja que serve ao Senhor Jesus, é perseguida. Talvez seja por isso que nessa noite você está sendo perseguido, está sendo perseguido, porque existe uma batalha espiritual, a qual quer impedir o teu avanço espiritual, a qual quer impedir o avanço espiritual da igreja do Senhor, porque o foco dos milagres não está em tuas mãos, mas porque você falou que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus, você pode ser perseguido. Mas eu quero te falar, não deixe de dar o crédito para Jesus. O crédito não são de homens, o crédito não é de instituição, o crédito é de Deus. O tribunal proibiu Pedro e João de pregar, de ensinar no nome de Jesus. Porém, os apóstolos disseram que não podiam deixar de fazer isso. Não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Não podiam deixar de testemunhar do Deus Criador, da revelação que o Senhor tem dado a cada um deles. O Deus que controla a história. Mesmo em meio à perseguição, a igreja do Senhor avança. Muitos, porém, ouviram a palavra e creram, e chegou o número de quase 5.000 almas. Meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver sobre você, é o Deus que tu serve.
é quem nós temos servido. Meus queridos, precisamos avançar, não podemos parar. Eu te convidei, mais do que convidar, eu te desafiei a estar aqui, a participar do culto. Eu quero fazer isso nessa noite. O que tem impedido você, meu querido, minha querida, de avançar? Eu estou falando além do cansaço, eu estou falando além dos desafios do dia a dia. Eu estou falando de batalha espiritual. Muitos de nós, como eu, não nascemos num lar cristão. E às vezes, os traumas, as dores, as decepções, nos fazem lembrar do que nós vivemos. Eu lembro que a mãe não deixava eu sair muito de casa, e até porque eu não tinha muita coisa para fazer, menino novo, mas eu sou do tempo do Hulk. E às vezes passava na sessão da tarde o Hulk. E pode acreditar, quando cresci, comecei a procurar entender essa formação de pensamentos, como a formação do Capitão América, da Mulher Maravilha, quando isso surgiu e por que surgiu, mas eu comecei a pensar no Hulk. E eu comecei a entender que era uma artimanha de toda vez que alguém me afrontasse, eu pudesse despertar o Hulk que existia dentro de mim. Curioso isso, não? Porque o que tem que habitar dentro de nós é o Espírito Santo. Eu comecei a refletir sobre essas questões do que nos foi ensinado, de como nós fomos condicionados. Meu amado, minha amada, o inimigo, às vezes, permite que a pessoa venha adorar ao Senhor, mas ele não quer que a pessoa volte em adoração ao Senhor. Nós temos que estar atentos nas nossas ações, no nosso pensamento. Nós, como igreja, não podemos parar. Eu descobri, se eu quero realmente que Deus haja na minha vida, eu tenho que neutralizar cada vez mais o meu eu. Tu guardou isso? Se você quer realmente que Deus haja na tua vida, você tem que permitir cada vez mais que o seu eu diminua, para que ele cresça em você. Não é sobre você, não é sobre as suas limitações, não é sobre o seu medo, não são as suas decepções, é Deus transformando tudo isso para a honra e glória dEle. Meus queridos, países que viveram confrontos, passaram por guerras, e nós aprendemos isso. Tem duas formas de enxergar o cenário: ou aquilo acabou com aquele povo e já era, não dá para seguir, ou o que eu posso fazer a partir dessa decepção para construir um novo mundo. O que você está fazendo com as dores que a vida tem te proporcionado? O que nós estamos fazendo com as decepções que temos enfrentado? Como então estamos encarando o nosso verdadeiro eu? Será que mergulhamos? Qual foi a última vez que nós falamos: Deus, eu quero ter uma conversa verdadeira com o Senhor. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho errado e endireita para a glória do teu nome. Não somos detentores da verdade. Precisamos aprender cada vez mais e mais e mais. Esses homens foram lapidados porque foram jogados num dia dentro da cadeia, dentro da prisão. Talvez o momento de mais dor e sofrimento que tu tenha vivido foi o momento que te direcionou a ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Meu querido, minha querida, só quem está morrendo afogado no meio do mar e não consegue enxergar nada,
só essa pessoa que valoriza um pedacinho de madeira. Talvez essa madeira esteja assim, né? Representando a salvação. Meu querido, minha querida, se coloque prostrado no altar do Senhor e permita que Ele continue agindo na tua vida. Nesse 4º capítulo de Atos, encontramos os relatos de Lucas, de como o cristianismo se fez objeto de ódio e perseguição por aqueles que tinham total desprezo da palavra do Senhor. Mas isso não foi o motivo, mas isso não foi a causa de parar o povo de Deus. O ódio, a raiva que aquele povo sentia do povo cristão, não foi que eles fizeram alguma coisa, é porque não fizeram nada, é porque eles estavam adorando a Deus e servindo verdadeiramente ao Senhor na sua obra. E assim, por causa do ódio religioso dos judeus, o povo foi perseguido. Mas mesmo em meio a tantas perseguições, a igreja do Senhor avançava, avançava e avançava, crescia, crescia e crescia em espiritualidade, em maturidade e de forma numérica. Que a dor da nossa jornada de fé nos permita o crescimento espiritual. Nos permita o crescimento como povo de Deus, o crescimento como rebanho do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Até hoje, o diabo não desistiu de tentar destruir a igreja do Senhor pela força. Até hoje, a igreja sofre perseguições em diversas partes do mundo, mas não precisamos temer. Como Tertuliano, em seu tempo, 200 depois de Cristo, falou, Tertuliano, um homem de Deus, Tertuliano, aquele que primeiro escreveu contra a batalha que estava se vivendo pela heresia, pessoas que não acreditavam em Deus. Tertuliano diz: podem nos matar, torturar, condenar, reduzir-nos a pó, mas quanto mais vocês nos massacram, mais nós crescemos. E a semente é o sangue do cristão, a igreja do Senhor. Por isso eu te digo, dessa primeira tentativa do inimigo de parar a igreja do Senhor à força, abra o teu ouvido espiritual e ouça o que Deus tem falado ao teu coração. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus a todos nos abençoe rica e abundantemente.